E não por acaso eu quero falar um pouco essa noite sobre amor. O amor é o que sustenta tudo desse universo. O amor, que é a manifestação da misericórdia do Senhor, é a razão de ainda existirmos. Então, essa atitude, quando falamos de atos de bondade, de levar a célula para fora da nossa casa, de levar a igreja para fora das quatro paredes, é o amor na prática. Algo tão simples, mas que aquela palavra pode ter mudado destinos, vidas, porque é a palavra do Senhor, e é a verdade, de uma maneira tão simples, colocada, né, de forma tão simples. Mas então distribuir a Bíblia, a palavra de Deus, é a grande solução? É verdade, mas tem pessoas que muitas das vezes a única Bíblia que eles vão acessar, a única Bíblia que eles vão ver, a única Bíblia que eles vão sentir é a sua vida, é a sua forma de viver, é o seu testemunho. Provavelmente pessoas ficaram ali olhando de longe, o que esse povo aí está fazendo, amarrando essas coisas, né? Vai que é sorteio de alguma coisa. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo das trevas, eles têm a impressão que são mais organizados, mais ousados. Quem já viu propaganda de tarô, bênção espiritual do terreiro não sei quem, pendurada nos postes por aí? Quem já viu? Quem já ligou para esses lugares aí? Pastor, eu vi as mãos levantadas. No passado, estou falando essa semana. Então, eles colocam, e é proibido, você sabe que é proibido. Eles colocam, e toda oportunidade eu ando com o meu canivete no carro, eu vou lá, pulo e tiro, arranco fora o negócio. Meu Deus, pastor, isso aí é depredar. Não, isso é ilegal, você pode limpar a sua cidade. Amém? Então, nós devemos fazer a nossa parte. Mas uma coisa mais eficiente é a gente ir na contramão disso. A gente ensinar que não precisa. Que o Deus verdadeiro age de forma diferente. Ele atua na nossa vida e transforma tudo na nossa vida, em nome de Jesus. Então eu quero falar um pouco sobre o amor. E o amor, ele é o fundamento da comunhão cristã. O que traz fundamento para tudo aquilo que devemos viver como igreja é o amor do Senhor. O texto é muito conhecido, mas praticar esse amor é o grande desafio. E assim, nós temos uma série de coisas para ministrar, para ensinar, porque nós tivemos uma imersão agora em Marília e Deus revolucionou a igreja. Dentro de nós o negócio está pipocando. Mas como vocês sabem, né, aconteceu na nossa família, estamos de luto, estamos ainda chorando entre queridos, mas isso não pode parar a igreja, né? Não pode parar as nossas agendas, não pode parar a vida, porque o mundo daqueles que ficam é dos vivos. E aqueles que partiram, como partiu a minha sogra e a sogra da Nícia, antes eu só falava sogra da Nícia, agora é minha sogra, partiu e deixou um legado. Ela fez a sua parte. Comentamos sobre o amor que ela dispensava sobre todos nós. E se você nunca levou uma bronca da Dona Berta, é porque você não era tão amado por ela. Agora, se ela puxou tua orelha, se ela te deu bronca, se ela te deu uns cascudos, é porque você é muito amado. Os netos e os filhos que o digam. Então, a palavra diz que o reino de Deus é tomado à força, não é? Então, muitas vezes, a gente acha que amor é deixar fazer tudo que o outro quer. Deixar fazer tudo que a pessoa sonha. Sabe, esse é o segredo para você dar errado na vida. Tanto nessa vida quanto na eternidade. É fazer tudo que você quer. Porque tem coisas que nós desejamos fazer e não fazemos. Esses dias eu vi uma placa, não sei se em que anúncio, mas a pergunta é: por que você não é você mesmo? Aí, por alguns motivos.
Por causa da Bíblia, por causa da Constituição, por causa da minha conta bancária, por vários motivos que não dá para ser gente mesmo. Né? Se não fosse a Bíblia, se não fosse a palavra de Deus, ser o que a gente quer ser, ia dar ruim para muita gente, inclusive para nós mesmos. Então, nós não fazemos o que nós queremos. Se nós educarmos nossos filhos, deixar fazer tudo que eles querem, nós temos uma receita para criar bandidos, para criar gente rebelde, para criar pessoas insuportáveis. Não só para nós, mas inclusive para eles mesmos. Porque os encontros estão chegando, eu já vi testemunho nos encontros. Que a pessoa nunca se sentiu amada, porque nunca apanhou. Não se sentia amado porque nunca foi corrigido. E a palavra diz que Deus nos ama. E ama tanto que Ele nos aceita do jeito que nós somos. Do jeito que a gente está, é para vir. Mas é tanto amor que Ele não permite que nós permaneçamos do jeito que a gente vem para Ele. E Ele corrige aqueles que Ele ama. Amém? Pastor, você vai falar de amor, mas também parece que tem castigo no meio. Não dá para separar as duas coisas. Por amor, a gente teve que usar a vara muitas vezes em casa. Por amor, nós tivemos que corrigir nossos filhos. Porque senão eles são corrigidos depois de grande, por gente que não vai os amar na intensidade de um pai e de uma mãe. É assim que funciona. Então, se funciona para nós que estamos na terra, imagina o amor de Deus, se Ele não vai nos corrigir naquilo que nós precisamos. Então, fala com a pessoa próxima de você, ao seu lado. Fala assim: você parece que é muito amado. Você se sente amado? Pergunta para ela. Agora, se é verdade, fala para ela: eu amo você. Se você ama essa pessoa, quantas vezes você repreendeu ela? Fala: irmão, eu não vi você aqui na conexão. Você não foi na célula. Esse tipo de cuidado. Eu não vi você na ceia anterior. Sabe? Ai, o irmão está me cobrando, vou sentar lá do outro lado. E isso eu não estou nem falando daqueles que emprestam as coisas e não devolvem. Empresta dinheiro e não paga. Prefere perder o irmão, sair da igreja. Não sei se todos sabem, eu troquei de time de futebol. Minha família está revoltada. Não, isso não existe, isso não é hombridade que você ensina. Falei, gente, as pessoas trocam de família, trocam de esposa, trocam de igreja. Eu não posso trocar de time? E no time que está ruim pra caramba? E eu nem sei se o outro é tão bom. Eu só estou trocando por causa do estádio que é mais perto. Cada motivo, né? Então, tem gente que faz isso, é muito fiel ao time, morre, né? Eu nasci corintiano, vai morrer corintiano. Gaviões da Fiel, não sabe nem a história da porcaria do símbolo do time. Né? Meu timão, dá o que for, né? Se tem jogo, não vem nem na igreja, porque vai jogar. Porque ama o time. Então é esse tipo de amor que precisa ser lutado, que precisa brigar. Né? Quem aqui antes de casar se apaixonou e teve que brigar pela esposa amada? Ou pelo marido amado? Pode levantar a mão. Não, foi de boa, pastor, fui eu que corri e tal. Não, teve que brigar. Por quê? Porque ama. Será que vale a pena? Andar 4, 5 quilômetros a pé, com o pé fazendo bolha, porque perdi o ônibus e a conversa estava tão boa, e a vontade era de ficar ali eternamente. E eu sou do tempo que as ligações eram caríssimas, e a gente falava no telefone um tempão, daí fala: desliga você. Não, desliga você. Ah não, desliga você. Tá, amanhã a gente se fala. Aí desligava, você ligava de novo, você desligou na minha cara. Aí a conversa começava tudo de novo. E aí quando a conta vinha, deixa que eu pago, porque valeu a pena. Por quê? Porque tinha amor envolvido. De você colocar o sapato social para impressionar, depois ter que tirar o sapato e chegar com a meia furada em casa.
porque não dava conta de andar com as bolhas no pé. Fala assim, eu acho que eu estou amando. Sabe, o amor de Deus custou tudo. Custou tudo para Ele. Na cruz, e nós vamos de novo rever esse memorial, hoje é o dia de ceia. Na cruz Jesus pagou um preço muito, muito alto. Porque Ele investiu naqueles que ainda iam crer neles. Ele investiu em você, na sua descendência, naqueles que virão, naqueles que já passaram. E é um investimento da coisa mais preciosa que Deus tinha no céu. Seu próprio Filho. Filho amado de Deus, Jesus. Jesus era único, Ele era unigênito. E quando Ele veio e fez na cruz o sacrifício perfeito, Ele se tornou o primogênito. Por isso que a palavra diz que Deus teve prazer naquele sacrifício. Não pelo que Jesus estava sofrendo, mas pelos resultados. E o resultado era muitos e muitos mais filhos. Nós viemos de uma geração que ter muitos filhos já se tornava quase aberração. Não, 3, que exagero, né? 2. Hoje as pessoas estão querendo cuidar só de pet, né? Porque morre sem palha, deixa lá, né? Não dá trabalho em relação ao filho. A preocupação é bem menor. E isso vai contra aquilo que Deus mandou fazer, de cuidar da família. Não tem problema ter um petzinho, mas precisa cuidar dos filhos. Quem é dos anos 80 vai lembrar de um rock bem conhecido, rock da cachorra. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Esse negócio não é de agora. Esse negócio é antigo já. Tem gente que queria levar uma vida de cão. Tem cachorro que viajou toda a Europa por aí comendo carne de primeira. Eu nem vou falar o nome do cachorro, vocês vão ficar com inveja. Falei, tem uma vaga lá para ser cachorro nessa família? É real. É real. Mas lógico, são pessoas que também cuidam dos seus familiares. Então, o que eu quero dizer? Que quando a gente ama, a gente paga um preço. Quando a gente ama, a gente não desiste fácil. Quando a gente ama, nós investimos o que temos para cuidar, para estar juntos. Então, se nós amamos essa cidade, amamos essa região, Deus tem colocado amor sobre nós. Nós precisamos entender que somos líderes, cristãos, pastores, uma família dessa cidade. E aí acontece tanta coisa que nos entristece. Sabe, as estatísticas mostram que cada vez mais está crescendo a igreja cristã, ou os chamados evangélicos. Mas e a transformação? Porque está crescendo, mas a violência continua igual ou pior. A corrupção continua igual ou pior. Tudo que a gente vê de ruim, que desaprova, que vai contra a palavra de Deus, parece que tem mais força do que antes. E veio uma outra geração atrás, uma outra geração surgindo. Então, o que está acontecendo de errado? Eu penso que o amor não está sendo prático. Eu penso que o amor chegou até nós e estacionou. Porque aqui tem pessoas que eu sei que não querem saber de largar Jesus, não querem outra vida. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero. Então, daí a gente quer Deus só para nós. E a gente precisa cumprir o que está aqui, ó. Fazer parte, receber, celebrar e repartir. Pastor Luciano trouxe uma série sobre servir. E nós servimos muito, muito bem nessa casa. Mas a gente está focado no serviço apenas. E não na missão de levar pessoas para Cristo. Que esse é o maior serviço. Essa é a matéria principal de que Deus ama nessa terra, que são as pessoas. São coisas que a palavra diz, que não são coisas, são pessoas que são tesouros que a gente deve ajuntar no céu. E técnica nenhuma
Estratégia nenhuma vai sustentar as pessoas se não for em amor. Pastor, por que você está dizendo isso? Já que a nossa igreja é o tempo todo elogiada por isso. É o tempo todo elogiada por esse cuidado, por esse carinho. As pessoas vêm de fora, os convidados, aqueles que nós atendemos. É o amor na prática. Eu estou trazendo isso porque nós precisamos. Só olha. Aqueles que você conhece falam assim, uau, quanto problema, né? Tem gente que você conversa que seus problemas acabaram. Fala assim, eu achei que eu tinha problema. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, como é que você está? Eu falei, comparado a quem? Porque se for comparar com uns eu estou ótimo, com outros eu estou morto. Por quê? Porque é problema. Então quando que nós vamos avançar? Quando os problemas acabarem? Não. Por isso que a Bíblia diz, ide, é enquanto. Enquanto estamos vivendo, enquanto estamos fazendo, enquanto estamos aqui, nós vamos amando. Ah, mas acontece coisas tristes, mas também acontece coisas alegres. Para você ter ideia, nós saímos do velório da minha sogra. Tivemos que ir para a churrascaria, porque tinha 3 na família fazendo aniversário. Mas é muita contradição, mas é a vida. Por isso que eu falo que liderança não pode ser bipolar, senão você chora nas festas, faz festa nos velórios e aí fica ruim. Mas tudo a seu tempo. Poxa vida, se a avó estivesse aqui, ela ia estar comemorando. Mas também ela não ia querer que nada parasse por causa dela. Então, vamos comemorar. Pensa essa mistura. Por isso que o IA não vai dominar o mundo, porque esse sentimento é do ser humano. Uma mistura de alívio com gratidão, uma mistura de amor que cumpriu com saudade. Aí bate uma tristeza porque não vai ter mais nessa terra, mas tem uma esperança para a eternidade. Não dá para explicar. E com aqueles que estão completando o ano de vida, precisamos comemorar. Ciclo se fechando, outro se abrindo. Dona Beta partiu, mas tem 4 netos para nascer nos próximos dias. 4. Bisneto, perdão. Bisneto que as filhas já não dá, né? Já está tudo vó já. A mais nova já virou vó, então... É isso que a gente precisa de ver. Tem mais tempo de retrovisor do que de para-brisa, então... Tamo junto, meu amor. E como viver isso se não for em amor? A gente fica triste e lutado com as famílias que perdem. É muito triste quando um pai tem que enterrar um filho. É contra a natureza. O ciclo natural da vida são os filhos enterrarem seus pais com longo tempo de vida. Então eu quero ler esse texto que é bem conhecido, mas que de repente ele toma uma nova proporção na sua vida. Em nome de Jesus. Está lá em 1 Coríntios, todo o capítulo 13 de 1 Coríntios. Diz assim, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Tem barulho de sino aí, Israel? Nesse teclado? Não sabe mexer? Tá bom. Olha só, queridos, como a gente gosta de performance, né? Se eu falar a língua dos homens, quem fala mais de 2, 3 línguas aí? Espanhol, portunhol, português mais ou menos. Mas você encontra uma pessoa que é poliglota, que fala 4, 5 línguas fluentes, e fica, uau! Aí a palavra está dizendo, se eu falasse a língua dos homens, todas as línguas, e a língua dos anjos, qual que é a língua dos anjos? Os anjos falam de um jeito que a gente entende, mas qual que é a língua entre eles? Eles deram recado para Maria, eles deram recado para Daniel. Na Bíblia a gente vê os anjos interagindo. Provavelmente em uma época, para alguns eles falavam em grego, em aramaico. Daniel falava
uma língua lá na Pérsia, e o anjo apareceu e falou. Mas se não tiver amor, serei como um sino, ou seja, é bem, acabou, não serve para nada. Se eu tiver o dom da profecia, olha que maravilha, poder profetizar. Se eu tiver o dom da profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, vai fazer fila de gente querendo te consultar com você. O mundo inteiro vai querer fazer consulta com você. Se você tiver isso aqui, dom de profecia, souber de tudo. Salomão foi assim. Se tornou o homem mais rico da face da terra. Impressionante. Mas se não tiver amor, nada serei. Paulo estava inspirado por Deus para escrever isso aqui. Se eu der aos pobres tudo que possuo, nós fazemos ação social. Jesus falou sempre que os pobres estão sempre com a gente. E às vezes está tão pertinho. São os pobres de espírito também, mas aqui está falando de uma pobreza física. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo e entregar meu corpo para que eu tenha do que me gloriar, ou seja, se eu fizer uma façanha, algo heróico, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Uau, mas são coisas que às vezes nós gastamos a vida para ser uma pessoa assim. Mas se não tiver amor, o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Quando a Bíblia vai dizendo isso, parece que vai sendo riscado algumas coisas na nossa vida. Cada vez que eu leio, eu falo, ih, dancei nessa. Paciente, perdi. O amor é bondoso. Até que eu sou bondoso. O amor não inveja. Como que não vai invejar as coisas que tem nesse mundo? Não se vangloria, não fica falando de coisas que nem fez. Nós falamos da célula da bondade. A minha célula, estou com a célula índia. O dia que nós saímos, o testemunho foi de que uma pessoa que nós atendemos deixou de ir fazer parte de um assalto. E as pessoas que foram assaltar sem ele foram presas na mesma noite. E o cara estava lá agradecido porque parou para escutar a palavra. Isso é sobrenatural. O poder da igreja fora das 8 aqui, né? Paredes, das 4 paredes. Porque se não procurar interesses próprios. O amor, ele não se ira e não guarda rancor. Ai que lindo. No papel é top isso daí. Mas às vezes a gente guarda rancor só porque o irmão não cumprimentou. Ou cumprimentou de qualquer jeito. Ai, quanto tempo, ai que bom te ver. Às vezes falta só essa empatia. E a gente já fica com o pé atrás. Sabe, ano após ano. Às vezes a gente quer sentar só no mesmo lugar, porque aqui é a minha cadeira, todo mundo já sabe que eu sou aqui, aqui ninguém vem me incomodar. Porque eu não gosto desse negócio que fica me abraçando, me cheirando, me cumprimentando, e fala para a pessoa que está do seu lado. Aí senta num lugar que só tem um lado, de preferência. Eu sou um desses. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Mas quando você vê alguém recebendo justiça, que talvez você não suportaria, acaba se alegrando. Fala, bem feito, quem mandou fazer isso? Eu sabia que ia dar nisso. Eu te disse. Lembra da motoquinha fofoqueira? E aí se alegra com a justiça. E aí quando é injustiça, mais ainda. Então não é amor de verdade. Pelo menos nos padrões de Deus. Então o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe, nós estávamos numa conferência e nos intervalos pastores testemunhando do que acontecia, do que acontece. Uma igreja está crescendo muito, muito, muito,
exponencialmente lá em Porto Alegre. E o pastor lá tem que lidar com muitos macumbeiros, com muita feitiçaria, porque é o Estado que está fazendo leis agora para aprovar tantas coisas. É o único lugar do Brasil que tem um despachódromo, é na região deles lá. E as pessoas estão se convertendo. Aí eu falei, pastor, mas como que é a rotina desse, como que você faz com essas pessoas? Então, pastor, eles testemunham o seguinte, que quando eles vão lá adorar os Exu, os caboclos, os demônios lá, eles chegam na sexta-feira e às vezes só saem de lá na segunda-feira para ir trabalhar. Às vezes sem comer, sem tomar banho, fica lá, como escravo mesmo. É vigília, não pode arredar o pé, senão apanha, literalmente. Do santo, eles chamam de santo. Só que o santo lá chama os discípulos de cavalo. Falei, uau! E essas pessoas estão indo para a igreja, pastor? Estão indo para a igreja. A igreja comprou 25 mil metros, já construiu 1.600 metros em cima dessa área, um templo. E a igreja está ficando pequena. Já está chegando a 2.000 pessoas em menos de 2 anos. Porque a presença de Deus está manifesta naquele lugar. Pessoas que ele nem conhece. Ele falou assim, eu já passei em tudo quanto é terreiro, em tudo quanto é lugar, para receber uma bênção, porque minha família está doente, tem um fungo que ninguém sabe o que é, mas o dia que pisar dentro da igreja, sair curado. Mas quem que orou? Quem que fez alguma coisa? Não, eles estavam no ambiente, na presença, e foram curados. Ele falou, e agora eu quero servir nessa casa. Como é que eu faço, pastor? Só que eu falei, pastor, e como é que é o tempo de celebração? Então, pastor, essas mesmas pessoas que entravam na sexta-feira e só saía segunda, se o culto atrasa 15 minutos, fica endemoniado. Não é interessante? Deus nos livrou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o diabo escraviza e quer tudo que você tem. Mas quando a gente quer adorar o Senhor, quer dar algo para Deus, tem que ser dentro daquele nosso limite. Tem que ser naquilo que eu me dispus. Por isso que o pastor Luciano tratou sobre servo, voluntário ou empregado. Qual que é a mentalidade? Jesus veio como servo. E aí servo faz o que é preciso, em amor e como para o Senhor. E é isso que a igreja está fazendo lá. Conquistando em amor. Porque a palavra é a mesma. O estilo de celebração é a mesma. Ah, não, mas é que lá são gaúchos. É considerado cemitério de pastores a região. Era. Em nome de Jesus, está sendo transformado. Então o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento será deixado para trás. O conhecimento será deixado para trás. A palavra está dizendo. E às vezes a gente quer se encher de conhecimento. Muito conhecimento, pouca prática vai te trazer crise. Conhecimento sem prática gera crise. Pega alguém que fez medicina, se formou, como vários aqui estão se formando, estudou lá no Paraguai e no Brasil, e que não exerce, vai trabalhar no açougue. Está frustrado. Ah, mas para estar mexendo com carne é igual, mas não é a mesma coisa. Pega alguém formado em qualquer faculdade, e o cara vai vender pipoca, vai vender coisa na rua. Está frustrado. Porque tem muito conhecimento e não tem prática. Conhecimento sem a prática gera crise. Ah, eu estudei, passei na OAB, né, a carteira de advogado e tudo mais, para ir trabalhar no balcão vendendo alguma coisa. Frustrado. Às vezes nós estamos frustrados como cristãos, sabe por quê? Acabei de falar. Está cheio de conhecimento e pouca prática.
Ah, pastor, eu não sabia que eu podia colocar um versículo bíblico dentro de um sacolé e pendurar nas árvores por aí. Agora você sabe. Ah, mas eu vou passar vergonha. Que bom. Nossa reputação não vale nada diante do que tem que fazer. Ah, mas o que vão dizer de mim? Não importa o que vão pensar de mim. Ah, eu não posso amarrar no carrinho lá do mercado. Não posso amarrar em todos, mas naquele que eu vou usar eu posso, né? Então, deixo lá 100 mensagens amarradas no carrinho. Não desobedeci, né? Só que eu estava usando. Então, o conhecimento vai ser deixado para trás. E olha só, em partes, nós nem conhecemos tudo, a Bíblia está dizendo. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier aquele que é completo, o que é parte será deixado para trás. Ou seja, quando você conhecer Deus, Jesus do jeito que é, tudo aquilo que a gente achava, esquece esse negócio de eu acho, agora a gente está vendo. E aí ele diz assim, quando eu era menino, ou seja, nós precisamos crescer, amadurecer nisso. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora em parte, mas um dia reconhecerei plenamente, da forma que sou plenamente conhecido. Ou seja, Deus nos conhece exatamente como nós somos. Assim permanece agora estes três: a fé, da qual é impossível agradar a Deus, sem ela. Sem fé é impossível agradar a Deus, isso que é muito grave. Mas é uma das três. A esperança, que sem ela, acabou. Já ouviu esse ditado? É a última que morre. Porque sem esperança você desanima. E o amor. A fé e a esperança são poderosos. Mas o maior desses, a Bíblia diz, é o amor. O maior desses é o amor. Mas não é qualquer tipo de amor. É o amor de Deus, é o amor ágape. É um amor incondicional, é um amor sacrificial, daqueles que faz algo sem esperar nada em troca. É esse amor que nós estamos falando, o amor de Deus, o amor que não faz as coisas por emoção, ou por reciprocidade. Eu vou fazer porque alguma coisa eu vou receber em troca, não da pessoa, mas às vezes de Deus, né? Então vamos fazer. Fazei o bem sem olhar a quem, faça como para o Senhor. E isso é uma linha muito fina. Então é diferente daquele amor que é filéu, aquele amor de amigo, aquele amor romântico, né, que nós temos pelo nosso cônjuge. Não é esse tipo de amor, mas um amor do Senhor na prática. E hoje é um dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor, que é o principal motivo do cristianismo. É o principal compromisso de todo cristão, porque simboliza a nossa fé para com Cristo e entre nós. Como que o mundo vai ver que somos discípulos de Jesus? Quando nós amarmos uns aos outros. E como é isso na prática? É nós vermos com essa linha de pensamento, tudo isso que o amor diz. Será que estamos dispensando esse amor ao nosso próximo? A nossos irmãos da igreja, aqueles que trabalham conosco, aqueles que convivem conosco no dia a dia, às vezes está tão perto, e nós não sabemos o que a pessoa está passando. Então relacionar esses temas, esses dois temas, né, a ceia e o amor de Deus, e os dois está retratado, Paulo retrata em 1 Coríntios, porque a ceia foi instituída pelo Senhor Jesus, pelo maior ato de amor de Deus sobre nossa vida. A palavra diz que Deus é amor, não é que Ele tem amor, Ele é o próprio amor. E foi por amor que Jesus veio para essa terra. Foi por amor que Ele se fez carne. Foi por amor que Ele se fez homem, que entregou-se
naquela noite, e ele foi crucificado e se tornou um memorial da sua morte e ressurreição. O amor de Deus na prática, o amor traduzido em bondade. Aí essa bondade nos alcança e ela não pode ficar represada, ela não pode ficar retida em nós. É isso que eu preciso que você entenda nessa noite, que esse amor é tão grande, tão poderoso, que ele não pode ficar parado em você. Ah não, eu sou um depósito perfeito, daqui não sai nada, só entra. Aqui é corpo fechado, só tem passagem para entrada. Não, é distribuir, é repartir aquilo que você recebeu, aquilo que nós já recebemos. Então, em 1 Coríntios, Paulo escreve, está ressaltando isso, acima dos dons espirituais que nós lemos, acima do conhecimento, acima das boas obras. E isso tudo é tão importante, mas o amor é o caminho mais excelente. Pensa naquilo que o pastor Luciano trouxe. A gente se sente explorado, se sente como escravo, não se sente reconhecido. Sabe por quê? Porque não faz por amor. Ai, mas eu queria receber um feedback, eu queria receber um elogio de vez em quando. Isso tem a ver com a sua linguagem de amor. Mas continua fazendo o que você recebe do próprio Deus. E isso não tem coisa melhor. Importa que o Pai está vendo, amém? Então Paulo descreve as características do amor verdadeiro e afirma que sem ele, qualquer prática religiosa perde o seu valor. Qualquer prática que for sem amor se torna religiosa, e aí perde o valor. Então a ceia é o princípio do amor, com base na vida cristã e na comunhão entre nós para com Deus. Então, quando participamos da ceia, somos chamados a examinar o nosso coração. Será que estamos fazendo por amor? Será que quando perdoamos é para que nos livremos do irmão? Está perdoado, irmão, mas não olha mais para minha cara, vai para outro lugar. Não é bom você ficar perto, não. Te aconselho. Isso não é amor. Mas se a pessoa não se arrepender, a gente tem que estar com o coração pronto a perdoar, mesmo assim. Perdoar uns aos outros e viver em harmonia. Pastor, dá para fazer com todos? A Bíblia diz, se possível, tenha comunhão, viva bem com todos. Tem gente que não vai querer mesmo, mas às vezes você insiste de uma forma tão amorosa, que o amor acaba vencendo. Que o amor acaba transformando. Paulo repreende, inclusive, no próprio texto, no próprio livro de 1 Coríntios, repreende aqueles que, por celebrarem a ceia de maneira egoísta, porque isso estava acontecendo também. Uns tinham demais, outros nem tanto. Aí o discurso aqui era justamente porque tinha inveja, tinha discórdia, e aí ele traz como deveria ser o amor. Então, celebrar a ceia do Senhor sem amor é contradizer o propósito desse memorial. Nós vamos celebrar. Ai, que bom que já acabou, porque eu vou ter que cruzar com aquele irmão lá na porta. E essa igreja aqui é mais complicada, porque só tem uma entrada e uma saída. Quer fazer um exercício, você está bem com a igreja? Fica lá na porta quando acabar. Cumprimenta uns aos outros. Porque isso acontece comigo, né? Isso tem que ser com o pastor. Porque, pasmem vocês, tem gente que estava de cara virada comigo e conseguia passar por aquela porta sem me cumprimentar. E eu ficava lá de propósito. E eu cercava aqui, falava, irmão, Deus abençoe. E você... Quando a gente está ferido, tudo dói, né? Pastor, não gostei daquilo que você falou. Então, perdão, irmão.
Não, mas não concordo com aquilo que você falou. Se o que eu falei é bíblico e você não concorda, aí você tem que falar com Deus. Nem é comigo. Mas das piadas, das besteiras que eu falo, me perdoe. Aí se é minha culpa, se não é princípio, o que nós vamos fazer? Você entende que você tem que saber quem você é em Deus para a coisa dar certo? Porque tem que ter essa comunhão com todos, esse amor exalando de você. Mas se você quiser agradar todos, vai dar ruim. Se quiser estar bem com todos, não vai funcionar. Então celebrar a ceia do Senhor sem amor é contradizer o propósito dessa mesa, os símbolos dessa mesa. O amor descrito em 1 Coríntios, paciente, bondoso, não busca próprios interesses, tudo suporta. Isso deve ser a marca de todos os cristãos que se aproximam da mesa. Essa é a marca. Esse é o sinal. Mas, e como que eu faço, pastor? Se eu estou de mal com tal pessoa, se eu... Sabe, tem gente que não consegue engolir. Vai lá e peça perdão. Não é fácil. Eu já tive que fazer isso com pastores. Falei, não fui com essa cara. Falei isso. Muitos conhecem o testemunho. E o negócio simplesmente reverteu. A gente acaba com os inimigos transformando em amigo. E eu nunca tinha falado com esse pastor. E eu falei um monte de coisa contra ele. Nem vou repetir o que eu falei, que você pode se escandalizar. Mas os discípulos, a nossa diretoria, meus filhos, os mais próximos sabem. E eu falei, como é que eu vou falar isso, Deus? E eu fui por obediência. Então não é porque estava sentindo que eu sou melhor que ninguém. Deus falou assim, você quer ganhar a cidade? Tem que ter comunhão com todos. Então conserta com ele. Mas ele nem sabe que eu falei isso. Deve saber, né? E como que faço? Vai lá e pede perdão para ele. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, preciso de um sinal aí, Deus. Tá bom, então se ele ficar até o final da reunião, que ele nunca ficava, se ele ficar até o final da reunião, eu vou entender que é para pedir perdão para esse miserável. Isso é eu falando com Deus, tá? Aí terminou os trabalhos lá, vamos orar aqui, vamos orar. Eu olhei assim, não estava lá, falei, ufa, é a coisa da minha cabeça, né? Eu pedi perdão para esse louco aí. E aí, ele aparece na porta. O pastor Marcos Bertoc estava dirigindo a reunião. Ô pastor, que bom que você voltou, vem aqui para orar com a gente para encerrar. Falei, não. Agora. Aí ele veio, orou. Eu me enchi de coragem, chamei ele, falei, você pode me dar 5 minutinhos? Mas nunca tinha falado com esse pastor. Eu conhecia ele, conhecia a fama dele. Chamei o pastor Marcos Bertoc, que já me conhece há bem mais tempo. Falei, eu preciso fazer algo aqui, preciso que você fique junto de testemunha, ou para ajudar a separar a briga, não sei o que vai acontecer. Mas eu preciso de testemunha. Aí ele veio, eu coloquei a mão assim na clavícula dele, né, um sistema de defesa também, não sei qual é a reação, qualquer coisa eu já estou ali. Falei, meu irmão, preciso falar algo para você, preciso te pedir perdão, porque eu falei isso, e conforme eu ia falando, ele ia se torcendo assim, querendo sair, né, sair da segurança ali, e Deus falou que você não é nada disso, que você veio para somar nessa cidade. E tudo que aconteceu, que eu fiquei triste, magoado, se não fosse você que tivesse acolhido essas pessoas, teria sido outro. Então me perdoe, eu quero dizer que seu ministério vai prosperar, assim, comecei a profetizar. Aí o outro que era para me ajudar já estava de joelho chorando. Eu falei, levanta aí, homem, porque o negócio não acabou. E aí o pastor não sabia o que fazer. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ele só falava, meu Deus, meu Deus. Aí ele olhou bem para mim. Depois eu falei tudo que eu queria, em nome de Jesus, né? Falei, agora não sei o que vai dar. Ele parou, olhou para mim, bem nos meus olhos.
num deles, né, que não dá para olhar os dois ao mesmo tempo, ele falou assim: pastor, eu já te admirava, agora você entrou num nível que eu não sei nem explicar. Muito obrigado, pastor. E aí ele nos abraçamos. Depois ele convidou para ir lá ministrar na igreja dele, que metade da igreja dele é nossa, mas ele convidou. E aí acabou aquele sentimento de guerra, se tornou um aliado, um amigo. Aí eu chegava nas reuniões e falei assim: ó, não quero mais ninguém falando dessa pessoa aqui, mas você falou. Eu falei: então, eu estou retirando tudo, está consertado, está perdoado. Não, mas eu acho que ele está errado também. Eu falei: então vai lá e conserta com ele, aqui ninguém vai falar mais dele. Entendido? Entendido. E simplesmente dissipou aquela nuvem. Dissipou. Então esse é o amor na prática. Sabe, o amor na prática foi nesses dias que nós estávamos de luto e você passou lá para dar um abraço. Tem gente que levou um lanche, mandou uma mensagem. Sabe, você já conhece como funciona comigo, com a pastora, nossa liderança e essa coisa toda. Mas os familiares ficaram impactados com o cuidado da igreja. Fala assim: meu Deus, olha o que eles estão fazendo. Nós vamos ter mais essa despesa aí. Falei: não, fica tranquilo. Uau, obrigado pelo cuidado com a minha mãe, pelo cuidado com a minha irmã. Sabe, gente que fala mal da igreja, gente que fala mal dos pastores, que não gosta de crente. Meu pai sempre falava muito mal de crente. E agora eu, como pastor, eu entendo muito meu pai. Entendo de verdade. Porque ele falava assim: crente quer Deus para eles e o diabo para os outros. Que testemunho que nós estamos dando? Porque se espera que alguém que é cristão, que professa Jesus, faça diferente, seja diferente. Que aguente algumas pauladas, não revide. Porque é assim que Jesus fazia. E nós somos cristãos, pequenos cristos. Então a verdadeira comunhão cristã, ela só é possível por meio do amor. O amor ágape, o amor de Deus na nossa vida. Então celebrar a ceia, celebrar, renovar o compromisso de amar como Cristo amou, reconhecendo que sem amor tudo o que a gente pratica, tudo que a gente faz perde o significado. É voltar para a essência. É voltar para a essência do amor de Deus na prática. Sabe o que é o amor na prática? É aquela pessoa que já disse tantos nãos para não ir na célula, mas continue chamando. Pelo menos uma você tem que assistir. O cara falou: cara, você é chato, hein? Você não vai parar com isso. Depois que você for nenhuma, daí aí você pode aí você está livre. Meu irmão, depois que foi exposto a palavra, foi ganho em oração, recebeu o amor lá na célula, eu duvido que a pessoa seja a mesma depois. É por isso que a gente tem que ser desafiador. Mas em amor, preparar o ambiente, preparar a célula, preparar a palavra, preparar a cadeira do milagre, preparar os convites, em oração, em amor, apresentar diante de Deus, para depois apresentar a Deus para a pessoa. É infalível. Aí nós temos métodos, nós temos uma estrutura sensacional para fazer com que 10% dessa cidade passe por nós. E sabe o que está faltando? O amor na prática. Ah, não, mas alguém vai levar. Não, não é alguém, somos nós. Nós cristãos, vamos fazer a nossa parte, como discipulador, como anfitrião, como líder de célula, como participante da célula. O que a gente recebeu, vamos repartir. Esse é o chamado. Esse é o ID. Ah, mas a pessoa já nem me atende mais. Continua insistindo. Você já comprou algo só para a pessoa parar de te oferecer? Não tem uns camaradas aqui na porta da igreja que vem com bolachinha, com coisinha toda? Daí você olha, é tão bonitinho, né? Ah, vamos ajudar. Aí você compra.
Usa o mesmo método. Insiste. Cara, hoje na célula vai ter uma macarronada. Vai ter um lanche top. Pega o cara pelo estômago. Você está com problema nessa área, né? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. A Bíblia fala sobre isso. E pega a pessoa pela necessidade. Pastor, mas isso tudo é estratégia. O ID tem a ver com isso. Isso é o amor na prática. Isso é a bondade de Deus na prática que nós devemos transbordar. Mas a pessoa não vai na célula de jeito nenhum. Vão para a celebração. Tem as sentadas na mesa, tem corajosos. Tem os encontros que estão chegando. Mas a pessoa vai direto para o encontro? Melhor ainda. De volta para a casa do Pai. Uau! E depois a gente segue os outros passos. Batiza. E coloca na nossa casa, no nosso meio, fazendo o que a gente faz de melhor. Amar e cuidar. Amor e cuidado. Ou você não se sente amado por Deus nessa casa? Não precisa responder para mim. Responda com as suas atitudes. A gente só pode dar o que recebe. Alguém não desistiu de você. Mas foi muito assim, mal e porcamente me convidou. Mas convidou. Estou convidando porque é um desafio lá, então... Quer ir, fulano? Você não quer ir, né? Já recebeu o convite assim? E se entre marido e mulher acontece. Fala, você não quer pôr o lixo para fora? Eu falei, não quero, já respondeu. Às vezes foi convidado dessa forma, mas a pessoa estava com tanta necessidade que eu vou lá. Tem famílias inteiras que vieram aqui por causa de testemunho. De tanto insistir. Fala assim, você vai encontrar o Deus lá naquele lugar. E Deus vai se manifestar na vida dos irmãos, na sua vida. No cuidado de um para com o outro. Olha o que Jesus fez. Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 11. Vou pedir para a equipe já se posicionar com a ceia. O pessoal do louvor quiser subir. 1 Coríntios capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Isso é palavras de Jesus. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam o amor de Deus na prática, a bondade de Deus na prática, até que Ele volte. Pastor, então eu tenho que trazer o pessoal para um momento de ceia. Não, você tem que refletir Deus nas suas atitudes. O amor de Deus refletido nas nossas ofertas, no nosso comportamento, na forma de vestir, em santidade, em amor. Sabe, tudo isso reflete ao Senhor. Nós podemos ser diferentes nesse mundo sem ser esquisito. Porque está cheio de gente esquisita por aí. Mas a Bíblia nos chama para ser diferente. Para sermos santos. Santos e agradáveis a Deus. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo os seus princípios. Se você, por algum motivo, e esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos
para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.